No princípio, criou Deus o céu e a terra. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Porém, com o passar do tempo, o que vemos é muito mais do que um consumo equilibrado. Na realidade, exploramos mais do que desfrutamos. Desde que o homem surge na Terra, alguns milhares de anos atrás, a relação dele com a natureza tem se modificado. Então, antes, primeiro porque éramos poucos, então eventuais impactos que tínhamos sobre a natureza eram quase que imperceptíveis, mas era uma relação mais de coletar os alimentos, mais para sobrevivência. Hoje, praticamos um consumismo desenfreado e com maior exploração de recursos. Com o crescimento da população humana, a gente tem explorado cada vez mais a natureza, nós precisamos cada vez mais de energia, muitas vezes energia fóssil, que causa uma série de impactos ambientais para manter a população. Energia fóssil é aquela gerada a partir de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural. Esse tipo de combustível é o mais utilizado para funcionamento de máquinas e veículos, além de aquecimentos de casas e geração de eletricidade. Então nós temos aumentado os nossos gastos de material e de energia à custa de exploração da natureza. Mas em que momento termina o consumo e começa a exploração com fins lucrativos, sem consciência ambiental? É que muitas vezes o consumo, a gente tem que falar o consumo individual, ok, aquele que eu faço porque eu preciso me alimentar, sobreviver, E tem a exploração no sentido principalmente de grandes produtores, que visam muito mais o lucro pessoal do que produzir alimento para melhorar a situação da fome no mundo. É isso que eu acho bem complicado, Porque a gente aumentou a produção de alimentos grandemente no mundo, mas a gente não resolveu o problema da fome no mundo. O que o cristão tem a ver com tudo isso? Qual a minha responsabilidade diante da mensagem bíblica que possuo? Voltando ao verso inicial desta reportagem, vemos a ordem de Deus para o homem após apresentar o local que ele iria morar. Então Deus cria o homem no meio da natureza e fala para ele: olha, cuide da natureza, regue essa planta, cuide dela. Então isso tem uma mensagem. Essa mensagem é: você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. A natureza, ela simplesmente, isso está do nome, está no gene dela. A natureza dela é servir, é dar frutos que ela não come, que ela entrega para o ser humano para serem comidos. Agora, o ser humano ele tem o livre-arbítrio de escolher se ele vai usar isso para si mesmo ou vai se colocar no papel de servo. E aí, curiosamente, o pecado surge justamente quando o homem usa a natureza para que ele seja o centro do mundo. A relação do homem para com o ambiente, a princípio, era uma posição de domínio e manutenção, mas talvez também deva ser de dependência. A gente pode dizer que o ser humano depende 100% da natureza. Não apenas por causa da forma como a natureza nos sustenta, nos fornecendo a nossa alimentação, mas também para o nosso bem-estar. Existem diversas pesquisas que têm estudado, por exemplo, o impacto que tem para a saúde emocional das pessoas estarem em contato com o verde, estarem em contato com o ar puro. Tem mostrado que pessoas que têm pelo menos um contato mínimo que seja durante todos os dias têm diminuído os índices de depressão, ansiedade. Então, a gente vê claramente que o ser humano, um indivíduo que está presente nos ecossistemas, no ambiente natural, ele depende de diversas maneiras diferentes, assim também como nós estamos dentro das relações com os outros seres vivos, Então, a nossa presença ela pode impactar para o bem ou ela pode impactar para o mal.
O consumismo é exatamente o que gera esse impacto negativo. Prova disso é o relatório divulgado pela Global Footprint Network, uma instituição internacional de apoio à causa ecológica. Segundo o documento divulgado em 2023, o Dia da Sobrecarga da Terra aconteceu em 2 de agosto do mesmo ano. Isso significa que a população tem consumido de maneira tão exagerada que apenas um planeta com todos os seus recursos naturais renováveis não está sendo suficiente para suprir as necessidades de consumo impostas pelos padrões atuais da sociedade. Então, toda vez que a gente consome as coisas, todo ano troca o celular, todos os momentos você está procurando uma roupa nova para comprar, para usar. Quando a gente vai ao mercado, a gente compra as coisas e tem muita embalagem, a gente produz muito lixo e a gente precisa lembrar que essas coisas, para chegarem até nós, elas precisam passar por um processo produtivo que vai explorar os recursos, né? E não só, por exemplo, madeira ou água, mas aí a gente entra na questão dos derivados do petróleo, e aí tem plástico, tem várias coisas. Então, quando a gente para pensar no nosso impacto no meio ambiente, infelizmente, a nossa situação atual mostra que o ser humano não tem se preocupado nem um pouco com o equilíbrio que é importante que exista nos ecossistemas. Você é daquelas pessoas que gosta de estar em meio à natureza, vendo as diversas cores que existem nela, ouvindo o som dos passarinhos, pisando seus pés no solo, mas também já refletiu o quanto a disponibilidade desses recursos naturais tem a ver com você, com seus hábitos de consumo e na maneira como você se comporta nesse mundo? Principalmente para nós que somos cristãos. Tudo que Deus colocou aqui para a gente tem um propósito de nos servir, mas o quanto nós devolvemos esse serviço para que tudo isso esteja disponível para nós. Às vezes a gente é tentado a crer que o meio ambiente é o quê? O meio ambiente é a Amazônia, o meio ambiente é a Mata Atlântica. Não, olha ao seu redor. Onde você está é o seu meio ambiente. E nós, como filhos de Deus, temos a responsabilidade de tornar esse lugar onde nós estamos um pouquinho melhor. Antes das atitudes de cuidado e preservação, vem a conscientização. Sem a mínima sensibilidade, não haverá transformação. A diferença de um pequeno consumidor, eu como um indivíduo, e dos grandes produtores, é que os dois níveis causam impactos no ambiente. Podem poluir o ambiente. Agora, a questão é que o indivíduo, com certeza, polui muito menos do que uma grande empresa, uma grande indústria. Agora, a grande indústria, ela existe porque tem quem consome os produtos que ela está fazendo ali, né? Não, tem uma demanda. Agora, muitas vezes, a gente precisa pensar agora individualmente de novo na minha demanda. Eu preciso de quanto? Será que eu consigo viver com menos? Será que a certeza de que Jesus vai voltar quer dizer que não precisamos manter em ordem a sua criação? O ser humano é movido a essa saudade do Éden. Voltar para aquele lugar que Deus tinha colocado a gente. Então, Deus quer resgatar isso na gente, essa saudade do Éden. O inimigo quer tentar a gente a crer que nós precisamos de prédios, de fábricas, mas ali no fundo existe o sussurro do Espírito Santo. Volte para o Éden, você vai me encontrar lá.